Fala, minha galerinha, tudo bom com vocês? Espero que tudo esteja correndo muito bem. Aqui, professor Gustavo Neri, trazendo novidades para vocês, ok? Aqui com a nova adaptação que a gente teve que desenvolver para poder estar pertinho e continuar transmitindo o conhecimento para vocês. Porque lembrem que todos esses problemas que nós estamos passando, toda essa situação necessita de uma atenção segura, necessita que a gente esteja cumprindo as determinações e se resguardando, porque a parte mais importante de todos nós é a nossa vida. E, consequentemente, se estamos vivos, podemos pensar. E se podemos pensar, podemos desenvolver e criar novas situações que nos permitam ir além e superar todas as nossas adversidades, ok? Então vamos lá, vamos trabalhar, vamos desenvolver esse nosso superpoder que é a inteligência. Galera, seguinte, hoje eu trouxe para vocês, ok, um assunto que basicamente dentro da história da arte ele vai desenvolver e transformar consequentemente os rumos do mundo artístico, ok? O movimento impressionista, galerinha. Ou seja, o movimento impressionista é um movimento que basicamente vai trazer para a gente diversas transformações e, consequentemente, vai trazer várias outras mudanças no cenário artístico. Como a gente viu nas aulas anteriores, a gente viu que o movimento impressionista, ele basicamente vai ser ele vai ser forçado a aparecer. Por quê? Por conta do desenvolvimento da fotografia. A câmera fotográfica aparece e a arte realista, basicamente, ela vai passar a ser algo não mais tão usual, já que o homem desenvolve a fotografia ela é o retrato da realidade. Então, não tem mais sentido a pintura também continuar fazendo a fotocópia da realidade. Lembre que um dos movimentos mais promissores na época que surge a fotografia era o movimento realista. E a gente viu isso com uns pontos fortes do realismo. Ok? Quais eram os pontos-chave do realismo? Que era justamente retratar o cenário de uma maneira fidedigna, assim como ele era. Claro que com um cunho mais social, mais político. Porém, ele tinha esse desejo. E aí muitos se questionavam: será que agora, depois do surgimento da fotografia, a pintura estaria morta? E aí, essa pergunta, quem poderia responder? Ok? Eis que surge a grande questão. Depois da fotografia, a pintura morreu? E, na verdade, o impressionismo ele traz justamente o oposto disso aí. A pintura não está morta, meus queridos. A pintura ela necessitava de uma adaptação, ela necessitava de uma transformação, ela necessitava mudar o seu viés, se preocupar com coisas diferentes além de uma forma perfeita, além de você tentar transmitir, representar uma beleza anatômica realista, você tentar reproduzir de forma fidedigna a natureza. E aí, os impressionistas, que são assim chamados, um grupo de pintores do século XIX, ok? Mais precisamente franceses. Claro que o impressionismo depois vai influenciar basicamente toda a Europa, vai se expandir, ok? Mas ele tem sua origem ali na França, na época da Belle Époque, ok? Minha pronúncia do francês não está lá muita coisa, mas vamos lá. Então, nesse período aí da Bela Época que o impressionismo ele nasce. E ele nasce com essa necessidade, com esse desejo de mudança e transformação. E, meus jovens, esse é um movimento que traz diferenças. Diferenças em qual sentido? A primeira grande diferença do impressionismo é que ele é um movimento que ele vai aparecer basicamente numa época onde
a pintura ainda tinha aquele estereótipo de só posso ver sua tela quando ela estiver concluída. Os artistas ainda estavam trancados nos seus ateliês. Os artistas não apareciam ao público antes da sua obra estar terminada. E os artistas impressionistas vão fazer o oposto disso. Eles vão para as ruas. Eles vão mostrar ao público o início, o meio e o fim de suas obras. E essa interação com o mundo externo traz um grande diferencial. O movimento impressionista ele não é um movimento acadêmico. As escolas de arte no início vão ter um certo preconceito com os artistas do impressionismo. Por quê? Porque a arte acadêmica é uma arte pautada no direcionamento de, olha, você tem que seguir a simetria, você tem que seguir a harmonia, o realismo anatômico, você não pode trazer grandes mudanças, grandes transformações para fora dessa realidade. Então, é uma arte basicamente padronizada. E os impressionistas eles vão se opor justamente a isso, eles vão trazer conceitos diferentes. Então, essa França do século XIX vai ser basicamente uma França que estava no seu auge aí, o poder burguês, estava no seu auge os grandes boulevards, estava no seu auge também o grande destaque de deslumbre de uma França sendo referência para o mundo. Então, esse cenário histórico, basicamente, de ascensão da burguesia, favorece para que o impressionismo ele também tenha um grande destaque e se espalhe, basicamente, dentro dessas comunidades, ok? E, para começar, basicamente, definindo o que são características do impressionismo, quais são essas características? Primeiro, a grande característica do impressionismo é o anti-academicismo, ou seja, os artistas eles tinham uma necessidade de romper com o passado. Eles queriam abandonar aquele conceito que eu acabei de dizer a vocês, aquele conceito acadêmico, de uma arte padronizada, de uma arte focada em algo que para eles já não tinha mais sentido, que era uma arte puramente acadêmica, uma arte que você tinha que estar seguindo regras. E aí eles tinham esse desejo de romper com o passado. Outro ponto-chave seria a pintura ao ar livre. O que seria a pintura ao ar livre? Meus queridos, pintura ao ar livre é basicamente você botar a sua tela no meio da rua e começar a fazer essa pintura em uma praça, ok? Diante da Catedral de Rouen, que é a pintura, famosa pintura de Monet, que a gente vai já ter o prazer de presenciar essa imagem, ok? Então, é aquela obra onde o artista ele vai para a rua e dá acesso ao público para que o público veja o começo, meio e fim dessa obra. E aí, com isso, ele ganha cada vez mais destaque com os seus trabalhos e permita ao público uma participação que até então não existia, que é você presenciar o trabalho de um artista como ele o produz, porque antes a gente só tinha acesso a essa tela pronta, ok? Finalizada. Agora você pode seguir aí esses padrões e seguir aí como ele faz essa construção dessas obras. Terceiro ponto, o inconformismo. Ora, o inconformismo com o quê? O inconformismo com a situação que a arte vivenciava. Era uma arte onde os artistas começavam a se preocupar desde o romantismo. É importante a gente perceber que isso não é um destaque, não é algo que foi criado ontem pelos impressionistas. Não foi criado no século XIX, o impressionismo surgiu e veio essa ideia de ruptura. Não. O impressionismo ele vai ser basicamente um dos movimentos que vai direcionar esse inconformismo com esse conceito de arte acadêmica. Se a gente for lá atrás, a gente vai ver que o romantismo já tinha os conceitos de libertação da arte. Mas o impressionismo ele é um movimento que vai ser, vamos dizer assim, de forma mais agressiva nessa questão, pois eles vão tomar atitudes muito mais direcionadas, muito mais
diretas, no sentido de que eles vão basicamente dizer, olha, chegou a hora de mudar e vamos mudar da forma mais radical que a gente conseguir. Então, a maioria desses artistas, eles estavam preocupados com essa transformação e essa necessidade, esse inconformismo seria basicamente esse desejo e essa necessidade de mudança. E o último e não menos importante seria a exploração de luz e cores naturais, ou cores e luz natural. Gente, isso é fundamental, fez toda a diferença para o movimento impressionista. Primeiro, que seria o uso de cores naturais. Os impressionistas, eles tinham uma técnica que era incrível. Eles não misturavam a tinta. Eles usavam as tintas, vamos dizer assim, as cores primárias. As cores primárias nós conhecemos bem, ok? Erroneamente, alguns pensam que as cores primárias é o azul, vermelho e o amarelo, ok? De fato, o azul é uma cor primária. O azul, mas é aquele azul mais clarinho, o azul ciano, que a gente chama. O amarelo, ele é também uma cor primária. Onde é que está geralmente a maior parte dos erros? É no vermelho. Não é o vermelho que é uma cor primária, e sim o magenta. O magenta, ele é uma cor que ele fica meio que um rosa, mais claro, misturado com lilás. É do magenta que a gente consegue extrair vários outros tipos de cores. Mas, olha, tá errado dizer que é o vermelho? Um pouquinho, academicamente está um pouquinho, mas culturalmente, a indústria cultural impôs na nossa mente que seriam o vermelho, o amarelo e o azul. Esse conceito das cores primárias, a indústria cultural nos favorece com aquela pintura do Mondrian, que basicamente traz 3 quadros, 3 cores diferentes, 4 cores na verdade, mas assim, traz as cores o vermelho, o amarelo e o azul. E ele traz um branco também, mas basicamente é ele que dá esse direcionamento que as cores primárias ficariam sendo vermelho, amarelo e azul. Porém, a gente viu aqui que não é o vermelho e sim o magenta. No entanto, por que a gente está falando disso? Porque, basicamente, gente, são essas cores primárias que vão ser usadas pelos impressionistas, ok? E o que são cores primárias? Vocês já tiveram essa informação há alguns anos atrás e sei que vocês lembram. As cores primárias são aquelas cores que delas derivam todas as outras. Então, os artistas do impressionismo, eles não misturavam as cores. Logo, sabe-se que eles usavam apenas as cores primárias. No entanto, quando a gente observa telas impressionistas, como esse pôr do sol do Monet, a gente vai ver que aí não só tem basicamente as cores primárias. Aí a gente consegue ver uma imagem esverdeada, a gente consegue ver um céu alaranjado. E aí, professor, como é que os caras usam isso? Como é que esses caras faziam isso? Como é que eles conseguiam obter tal tela? Então, basicamente, era a técnica que fez com que eles ficassem conhecidos como os impressionistas, porque realmente era algo extremamente impressionante, que é basicamente pinceladas sobrepostas, ou seja, uma pincelada muito próxima da outra, que ao se distanciar da tela, você consegue ter esse efeito óptico e você consegue ter a visualização, basicamente, de que essa imagem ela está com um cenário alaranjado e com uma imagem um pouco esverdeada. No entanto, não se trata de uma mistura das cores, e sim uma técnica desenvolvida por eles e aprimorada, ok? Que permitiu que eles pudessem explorar não mais o realismo, não mais a simetria, não mais aquela questão
de se preocupar em representar a natureza de forma perfeita, mas sim a principal preocupação desses artistas impressionistas eram as cores e a luz. Então, seguindo aqui com nossas informações, o Sol, as variações diárias e as estações do ano, que são basicamente os principais modelos, ok, dos artistas impressionistas. Olha só, a obra que eu falei para vocês no início, Catedral de Rouen, ou seja, Catedral Francesa, pintada aí por quem? Por Monet. Essa obra do Monet, vocês percebem que ela são 3 pinturas do mesmo objeto. No entanto, o que é que se diferencia? O que diferencia são as cores utilizadas, a tonalidade, a luz natural, o sombreamento. Ou seja, é justamente a preocupação. Percebam que o Monet ele não tinha preocupação em retratar a catedral de forma perfeita. Você tem aí uma adaptação. E aí, você basicamente percebe que esse artista, ok? Ele está reproduzindo o grande foco dele é a luz e a cor natural. Então, essa é uma das observações, essa é uma das preocupações. Monet ele dizia que foi considerado o maior pesquisador da luz natural e ele dizia que nenhum objeto é o mesmo ao longo do ano. Quando ele se falava disso, ele se referia a uma árvore, por exemplo, que ele dizia, no verão, essa árvore ela tem um formato. No inverno, ela vai ter outra, ela vai estar coberta de neve, no caso, nas regiões que nevam, no caso, estamos falando de regiões europeias, ok? Então, na primavera, ela tem outra. E no outono, ela vai ter outra característica. Então, nenhum objeto ele é o mesmo ao longo do ano, nem muito menos ao longo do dia, porque aí, como vocês podem observar, a catedral, quando pintada em horários diferentes, ela recebe tonalidades e o efeito de luz diferente. Então, essa é a preocupação desses artistas.